E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Marcos. Bem-vindo ao capítulo 11 da Carta aos Romanos. O futuro de Israel, o desígnio eterno de Deus. Antes da gente entrar nesse capítulo, que talvez seja um dos capítulos mais interessantes da Bíblia, eu quero te convidar a fazer uma coisa. Curtir esse vídeo, assinar o canal, para você sempre receber quando os estudos estão indo para o ar. Eu não estou conseguindo colocar toda semana certinho, mas a gente vai chegar até o fim. E também, se você quiser um estudo mais profundo, aqui embaixo está um link para o Trilha-me. Lá você, além desse conteúdo, vai ter um conteúdo extra, vai ganhar um certificado se chegar até o fim do curso. E também eu respondo as perguntas pessoalmente lá, porque aqui geralmente tem muita coisa lá, dá para focar. Seja mais um dos mais de 3.000 alunos que eu tenho na plataforma Trilha-me. Vamos para o capítulo 11? Dentro da carta aos Romanos, a gente está nessa seção que é capítulo 9, 10 e 11, que Paulo está falando o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer com o povo israelita. No capítulo 9 ele fala do passado, no capítulo 10 ele coloca o presente e nesse capítulo 11 ele vai falar um pouco do presente, mas o que vai acontecer? Na verdade o capítulo 11 é mais para falar da esperança messiânica ou a esperança de Israel voltar para a árvore, onde a raiz está nos patriarcas, aonde a raiz está na fidelidade de Deus. A rejeição de Deus ao Israel ali do primeiro século não foi nem total nem definitiva. Existe um remanescente ali que Paulo está falando e que esse remanescente vai dar fruto para a maioria do Israel. Esse vai ser o tema de Paulo no capítulo 11. Paulo vai começar esse capítulo com duas perguntas. Vamos para a primeira pergunta. Ele vai falar o seguinte: acaso Deus rejeitou o seu povo? E ele responde: de forma alguma. Agora, ao invés de estar conversando com ele no passado, um judeu religioso, ele está conversando com alguém como se fosse um gentil. Ele está dando esse recado para os gentios ali em Roma, que pelo jeito era a grande maioria da igreja, mas estavam tendo problema com os israelitas. Havia uma grande confusão. A gente conversou sobre isso na introdução desses estudos que eu fiz, que eu estou fazendo, e agora Paulo está chegando no cume do monte da sua argumentação, dizendo que todos são iguais perante Deus, todos merecem a ira de Deus, mas quem está na aliança vai ser salvo. Paulo apresenta 4 provas para mostrar que Deus não abandonou e rejeitou o seu povo. Ali ele está falando do Israel nacional, o Israel etnia que estava ali. Primeiro é um argumento pessoal. Ele fala: eu mesmo sou israelita da tribo de Benjamim. Ali ele está puxando para os gentios que estão vendo, ó, olha só como o Israel não foi abandonado, porque Deus não me abandonou. É quase que Paulo está fazendo uma personificação dele ali como israelita, e ele está trazendo: existe sim remanescentes, eu sou a prova viva, eu que estou escrevendo para vocês, eu que estou abençoando a igreja gentílica, eu sou um dos remanescentes e vão ter mais. O segundo argumento é teológico. Ele fala o seguinte: é seu povo que antemão o conheceu. Deus o conheceu de antemão. E se você voltar alguns capítulos, você vai ver ou vai lembrar de quando Paulo usou esse argumento falando que de antemão Deus nos amou e por isso nos predestinou. O que Paulo está trazendo é: não tem como Deus não ser fiel à sua promessa, porque ele amou primeiro como retribuição Israel. E é verdade, ele amou e chamou Israel de seu filho. Então esse argumento teológico também mostra como Deus não iria abandonar os israelitas. O terceiro argumento é o argumento bíblico. Ele vai pegar o argumento teológico, que Deus amou primeiro, e vai aplicar ali em Elias contra o rei Acabe, sua esposa Jezabel. Você lembra quando teve aquele conflito com os profetas de Baal? Elias sai com medo, deprimido, dizendo: olha, Israel abandonou Deus, abandonou a aliança,
E aí Deus fala Elias e fala no Monte Sagrado, olha, existem os remanescentes, existem muitos que não se curvaram, não acho que você é exclusivo, e é exatamente isso que Paulo está dizendo, olha, eu sou prova viva que ainda tem remanescentes, teologicamente isso não é possível, e também vocês não lembram do episódio de Elias? Existem muitos igual a mim, eu não vou cair no erro de Elias de achar que só eu entendi o evangelho, entendi a promessa messiânica. E o quarto argumento é a contextualização da história bíblica para o presente. Lá no versículo 5, ele vai falar que, pela graça, Deus continua separando os remanescentes. Então, Paulo está respondendo a primeira pergunta. Quando você lê o capítulo 10, você fica chocado com esse zelo sem conhecimento, com a rebeldia de Israel, mas daí quando você entra no capítulo 11, Paulo fala que Deus não abandonou o seu povo. Agora Paulo vai entrar numa argumentação bem difícil de entender e eu espero que Deus nos abençoe para a gente entender isso aqui. Paulo vai fazer tipo uma comparação que Israel, essa dureza de coração que o povo dele estava passando no primeiro século, é comparada com o endurecimento que Deus fez com o faraó no Egito. Pois é, ele está dizendo o seguinte, esse endurecimento não é que Deus quer fazer que o povo se endureça, mas na verdade ele está deixando o povo israelita do primeiro século seguir o seu coração, esse zelo sem conhecimento pela Torá, e rejeitou o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, esse endurecimento não pegou Deus de surpresa, ele deixou aquilo lá pelos seus desígnios eternos. E aí Paulo vai citar não só a Torá, os 5 primeiros livros, mas também Isaías, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, para mostrar que esse endurecimento já estava previsto diante de Deus. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Paulo pega um trecho de Isaías 29:10, Deus lhes deu o espírito de atordoamento, esse espírito todo atormentado, e junta com Deuteronômio 29:4. Aonde vai falar que eles, tendo olhos, não conseguiam enxergar, ouvidos não conseguiam ouvir. E é exatamente isso que aconteceu com o povo israelita quando viu Jesus. Eles estavam vendo os milagres, era tão claro, mas o povo religioso, na verdade os líderes religiosos o rejeitaram, e Jesus várias vezes vai lamentar, nos seus 4 evangelhos tem esse lamento, que Jesus fala que veio para os seus o rejeitaram, ele veio para os doentes, não os que achavam que era são, e realmente o povo israelita estava se achando são ali pela Torá, como se a Torá pudesse santificar, e Paulo vai ter falado claramente que a lei faz tudo menos santificar, aliás, traz mais condenação. Então, Paulo ele usa essa fusão que era comum nos escritores do primeiro século de 2 textos do Antigo Testamento para mostrar que tudo aquilo que eles estavam vivendo já estava predito no Antigo Testamento, na lei de Deus. Paulo cita Salmo 69, versículo 22 e 23, que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Mais uma vez, Paulo pegando um texto do Antigo Testamento, agora ele está pegando Salmos, e todo judeu do primeiro século sabia que esse Salmos era messiânico. E ele está falando mais uma vez que aqueles que deveriam escutar não ouviram, e por isso não viram. E aí as suas costas foram encurvadas como uma pena, como um peso, um fardo que eles tiveram que levar por ter rejeitado Jesus. Jesus usou esse mesmo salmo, outro versículo falando que eles me odiaram sem razão, Salmo 69:4, ele usa também para isso porque sabia, Jesus quando usou sabia que era um salmo messiânico. Agora Paulo está revelando que o mesmo salmo mostra a rejeição do povo de Israel ao Messias. Agora no versículo 11 até o versículo 32, Paulo faz a sua segunda pergunta. Acaso tropeçaram para que ficassem caídos? E Paulo responde para ele mesmo,
De forma alguma. Paulo vai argumentar que essa espiral de queda ela não é para baixo, ela é para cima. Então, o povo caiu, mas agora o levantar de Deus para o povo israelita vai ser mais glorioso do que antes. Nesse bloco desse capítulo, Paulo vai começar uma sequência de bênçãos que Deus vai dar, tipo uma figura de um ping-pong. Começa entre os judeus, ele joga para os gentios, que joga para os judeus e que vai no final jogar para os gentios. É como agora foi para os gentios, mas calma, gente, vocês ainda vão devolver para os judeus e ainda vão receber de volta aqui. Vamos dar uma olhada, ele vai levantar 3 argumentos como essas bênçãos vão acontecer. Primeiro, por meio da queda de Israel, a salvação chegou aos gentios. Paulo vai pegar um fato histórico e vai fazer uma teologia em cima. Quando você vai ler Atos, o relato de Lucas, você vai ver que Paulo várias vezes, mais de 4 vezes nas suas viagens, ele chegava numa cidade, ele entrava numa sinagoga e aí o relato de Lucas era assim, o povo de Deus o rejeitou. E aí Paulo saía dessa sinagoga e iria pregar na frente, às vezes, da sinagoga, num prédio, no comércio, e aí os gentios aceitavam a salvação, a mensagem do evangelho, o Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a queda de Israel trouxe bênção a vocês. O leitor ali, a grande maioria do leitor ali era gentios em Roma, lendo e percebendo, olha, calma aí que essa queda foi de propósito, eu sempre entrava, eu sou a prova viva, eu entrava nas sinagogas, eles rejeitavam e aí eu saía e eles aceitavam. Então Paulo está dizendo, olha, isso aconteceu historicamente, primeiro foi para Israel que aceitou e os gentios, os povos vizinhos sempre zombavam de Israel, mas agora essa incredulidade de Israel quanto a Jesus trouxe a oportunidade da bênção da salvação aos gentios. O segundo argumento, ainda no versículo 11, já para o 12, fala o seguinte, a salvação dos gentios vai causar um ciúmes em Israel, fazendo assim eles voltarem, mas vão voltar em plenitude. Ciúmes nem sempre é negativo, principalmente usado na Bíblia. O ciúmes, quando é algo seu, quando é algo ou que tem uma aliança, esse ciúmes é totalmente permitido. Fala várias vezes que Deus, no Antigo Testamento, Deus tinha ciúmes do seu povo, porque era para ser dele, e ele não queria, assim como um cônjuge, uma mulher ou um homem não quer que seu cônjuge fique com o outro, e sim fique com ele, no sentido não só sexual, mas no sentido de vida, esses ciúmes que traz para perto. Ele está dizendo que o povo israelita, ao ver os gentios desfrutando do Espírito, desfrutando da santidade de Deus e dos milagres de Deus, eles vão sentir ciúmes. E várias vezes, também agora no relato de Atos, Lucas vai falar que os judeus sentiam ciúmes dos apóstolos, do seu poder, do poder que Deus tinha dado aos apóstolos e também da popularidade entre o povo. E esses ciúmes, Paulo está se referindo não só aos apóstolos, mas historicamente ali o que vai acontecer. E terceiro lugar na argumentação de Paulo, ele fala que quando esse povo, Israel, voltar e atingir a sua plenitude, isso vai trazer muitas riquezas de bênção para a criação, para todo mundo. E o que seria essa plenitude ou pleroma que Paulo está falando aqui? Ele está falando em 2 sentidos. Primeiro, que ele está falando na grande maioria de Israel, atingindo isso, entendendo, e também falando de uma explosão numérica, de um avivamento. Vamos tentar pensar com a cabeça de Paulo. Paulo está pensando assim, se Deus me usou, eu israelita, e eu estou fazendo tudo isso, plantando várias igrejas, já causando no império, imagina quando todo Israel voltar e reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Vai haver uma reviravolta no mundo, e Paulo esperava isso muito fortemente dos seus irmãos ali no primeiro século, acontecer essa reviravolta e esse avivamento no mundo romano ali, ou no mundo conhecido, iria virar Roma de cabeça para baixo e estabelecer definitivamente até a volta de Jesus o reino de Cristo. E aí a gente chega no versículo 15 e Paulo fala esta frase: o que será então a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Temos 3 formas de entender isso aqui,
e eu vou primeiro expor as 3 e depois vou falar com qual eu fico. Primeiro é literal. Paulo está falando sobre a ressurreição final, no fim dos tempos. E aí isso seria essa volta dos mortos para os vivos. Só que Paulo nunca usou esse tipo de argumentação, essa vida dentre os mortos. Ele usa a palavra ressurreição mesmo, que aliás é uma palavra que ele gosta muito. Então, provavelmente Paulo não está falando dos fins dos tempos, que quando Israel voltar já vai acontecer a ressurreição. A segunda interpretação é a interpretação espiritual. Paulo estaria falando que os judeus iriam experimentar exatamente o que os gentios estavam experimentando, que é essa volta dos mortos para a vida, da ressurreição, essa experiência de conversão, de nascer do alto, e é exatamente essa expressão que Paulo usa várias vezes quando vai falar da conversão nossa que está unificada à ressurreição de Cristo. A terceira interpretação é figurada, que Paulo está antevendo que quando acontecer que Israel entender que Jesus é o Messias, vai haver quase como uma segunda onda, esse avivamento tão esperado, e aí muitos vão viver entre os mortos. É quase como Paulo dizendo, olha, aí vai ser a maioria que vai estar com Cristo. Nós vamos deixar de ser essa minoria entre os mortos e vamos ser essa vida entre a natureza caída. E a interpretação que eu considero correta é uma mistura entre a 2 e a 3. É algo espiritual que ele está falando da conversão, mas é algo maravilhoso. Como é maior do que antes, né? Como é o pleroma, a plenitude. Essa conversão que os gentios, que a gente está vivendo, quando o povo de Israel viver, isso vai fazer um avivamento na face da terra. No versículo 16, Paulo agora vai trazer a metáfora de uma oliveira, uma árvore, para falar sobre tudo isso, sobre esse relacionamento de Deus com o seu povo e também com o povo gentil, que agora virou seu povo também. Vamos dar uma olhada que várias vezes ele fala palavras do Antigo Testamento, ele começa falando sobre dízimo, sobre primícias. Talvez você não entendeu quando estava lendo a primeira vez, que ele fala as primícias, mas o que é as primícias no Antigo Testamento? Todo mundo do Antigo Testamento separava o melhor logo no começo, os primeiros grãos a serem colhidos, e essa primícia era o dízimo que eles iam levar no templo e dar como gratidão. E é exatamente isso que Paulo está fazendo a comparação com a oliveira e os gentios que estão se convertendo bastante, e agora ele está vendo isso, ele está falando, olha, a conversão da igreja dos gentios é apenas a primícia, é o dízimo de gratidão do que vai acontecer. Então vamos esperar não só mais gentios, mas também quando o povo de Israel vir, porque tudo representa a primícia, o dízimo representa o todo, é uma forma de gratidão pequena, mas que vai vir o todo, e é exatamente isso que o dízimo representa. Mas também Paulo está usando a figura da oliveira, não só do fruto, mas agora ele vai usar da raiz. Paulo vai falar que a raiz dessa oliveira é a aliança que Deus fez com os patriarcas. Ele vai colocar que essa aliança não mudou. Deus é o mesmo sempre. E o tronco dessa árvore, essa promessa, Deus sendo fiel, não o povo israelita, mas Deus sendo fiel de geração em geração. E aí Paulo vai falar que a geração dele, aquela última geração ali, teve galhos que foram infrutíferos e que foram cortados, tirados, e que por terem essa parte do tronco cortada, deu a oportunidade da oliveira brava ou a selvagem, a de fora, pegar um pedaço que estava morrendo ali, que não tinha muito o que fazer, ela foi enxertada de volta nessa oliveira. Bom, eu não sou botânico e nem Paulo era, ele está querendo dar um exemplo que era comum na época lá, mas é exatamente por ter sido cortado que deu oportunidade de colocar um outro galho de uma outra árvore, e é isso que Paulo está argumentando aqui. Cuidado, gentios, não zombe dos israelitas, não expulsem da sua igreja, que era o que estava acontecendo lá em Roma, mas entenda que por eles terem rejeitado esse sacrifício que aconteceu no primeiro século com o povo judeu, é que deu a oportunidade do galho selvagem
selvagem ser enxertado. E aí Paulo complementa essa metáfora dizendo, agora, não se iluda, imagine o galho verdadeiro ser enxertado de volta, quanto fruto vai ser dado. Ele está dizendo que ainda é a promessa abrâmica, o tronco é o povo de Israel e os gentios têm que entender e ser grato. N.T. Wright vai defender algo muito interessante. Ele fala o seguinte, só o povo judeu, só quem é da promessa abrâmica pode fazer o sacrifício no templo. Lá em Levítico vai deixar bem claro isso, a Torá toda está dizendo que só o povo judeu, só um judeu pode fazer o sacrifício de expiação. E aí que no Novo Testamento Paulo está dizendo que quando Jesus foi crucificado, e a gente vai ver isso em todos os evangelhos, quem rejeitou primeiro e quem entregou Jesus foi o sumo sacerdote, não só o sumo sacerdote, todo o povo escolheu Barrabás ao invés de Jesus. O argumento de Paulo é que não só Jesus se entregou como sacrifício, mas também Deus entregou o seu povo como sacrifício, porque só o seu povo, rejeitando Jesus, é o sacerdote que poderia fazer esse sacrifício. Então, a rejeição do povo de Israel cumpre toda a lei da Torá, que um judeu tem que fazer o sacrifício do cordeiro inocente. Então Deus, isso é que o N.T. Wright vai colocar em um paper que ainda não foi traduzido, mas eu vou colocar em anexo nessa aula para quem está fazendo o meu curso no Trilha-me. Então se você está aí no YouTube, corre lá e clica que tem um paper muito legal de 30 páginas explicando isso, que Deus sacrificou não só Jesus, mas Jesus foi voluntário, mas de forma involuntária, na rebeldia de Israel, também houve um sacrifício do povo para que os gentios pudessem entrar, e que Paulo está argumentando que depois deles cumprirem o propósito eterno, judeus terem rejeitado Jesus para que os gentios pudessem entrar, para que eu e você pudéssemos fazer parte dessa oliveira, dessa raiz e desse tronco, mais para frente Deus pode enxertar o galho que foi tirado e aí esse galho vai dar muito mais fruto porque ele já pertencia à árvore. Com essa analogia, essa revelação aos gentios do que Deus fez para poder salvar a igreja gentílica, ele vai fazer 4 advertências. Paulo vai falar assim para os gentios: saibam que não são vocês que sustentam a raiz, mas é a raiz que sustenta vocês. O que Paulo está querendo dizer é que a igreja gentílica não é uma outra promessa, uma outra aliança, um outro pacto que Deus está fazendo, mas que a igreja gentílica faz parte da mesma raiz e da mesma promessa. Tudo isso era propósito de Deus da salvação. Então, saiba que você não pode agir com arrogância contra os judeus, porque veio de lá, a salvação vem dos judeus, como Jesus falou para a mulher samaritana. Aí Paulo fala o seguinte, o segundo argumento: os judeus foram tirados ou podados por causa da incredulidade deles, e vocês permaneçam na fé. O que Paulo está dando é um recado muito claro. Olha, os judeus que são parte da raiz verdadeira ali, que são parte da árvore verdadeira, eles foram cortados pela incredulidade, pela falta de fé, de fidelidade, de confiança no Deus. E aí, vocês permaneçam na fé. É o mesmo critério. Olha só, Deus não mudou. Deus antes salvava pelas obras e agora salva pela fé. Mas não, o povo de Deus começou a ter a incredulidade, deixou de ser fiel, deixou de confiar em Deus, deixou de ter fé. E aí, esse zelo dele sem conhecimento no Cristo verdadeiro deu a oportunidade do povo gentil ter fé. E aí Paulo está dizendo, fique na fé. Não se orgulhe, mas tema. Essa é a terceira advertência que Paulo vai dar. Não traga orgulho, orgulho não vai te gerar. Aliás, foi isso que fez o povo de Israel cair. N.T. Wright tem uma figura, uma história, aliás, ele é fenomenal e está nesse paper que eu vou colocar aqui, que é o seguinte: ele coloca que desde o começo, Deus já sabia que Israel não iria dar conta de cumprir os mandamentos. Quando você lê os 5 primeiros livros
da Bíblia, a Torá, você percebe isso claramente o tempo todo, já desde que Deus escolheu Moisés já não estava dando conta, ele rejeita 5 vezes diante da sarça. Depois Deus escolheu Arão para ser o porta-voz ou sacerdote. Os filhos de Arão já cometeram pecados ali, 2 foram fulminados no lugar sagrado ali da tenda, e aí vira e mexe, você vai ver que Deus já sabia que eles não iam cumprir. E aí N.T. Wright diz que o povo de Deus, Israel, era como se fosse um esquadrão antibomba, que eles tinham a nobre tarefa de pegar essa bomba que é pecado original, que é natureza caída, pegar essa bomba, tirar do lugar que ia explodir tudo dentro de um prédio, levar para um lugar seguro, deixar lá, se afastar e explodir. E aí N.T. Wright diz o seguinte: o problema é que esse esquadrão antibomba chamado Israel sentiu tanto orgulho da sua tarefa, porque é algo nobre mesmo, que não quis largar a bomba no lugar determinado e se apegou à bomba, e aí a bomba explode com eles. E aí essa é a metáfora de dizer não só do pecado, mas dizer da lei. A lei era uma tarefa a se fazer com aquele pecado, mas eles se apegaram tanto à lei que não viram o Cristo que ia vir, e eles explodiram junto com a bomba ali no primeiro século. Eu acho incrível, para mim ajudou muito a entender essa metáfora do Uncle Tom. E aí Paulo chega no versículo 26 e fala: assim todo Israel será salvo. E essa frase tem gerado muita especulação ao longo dos teólogos da história. A gente precisa talvez ressaltar o que quer dizer aí Israel, todos e ser salvo. Vamos um por um para a gente entender melhor essa frase de Paulo à luz do próprio texto de Paulo. Começando com Israel. João Calvino, um dos teólogos da Reforma, vai falar que esse Israel é a igreja, porque Paulo já tinha usado uma vez em Gálatas 6,16, dizendo que o novo Israel era a igreja. Paulo já tinha feito essa metáfora, mas a questão é o seguinte: aqui Paulo está dizendo claramente que esse Israel, o problema que ele está tratando aqui, não é a nova igreja. Esse Israel é o Israel nacional, Israel etnia. Então, esse Israel aqui não é a igreja. Calvino, nessa vez, não tem razão. E a gente não pode fazer esse pulo já colocando como igreja. Aqui representa o Israel nacional. O todo, a gente vai entender não com a cabeça moderna e com nossa linguagem, que quando a gente fala todo é tudo. Ali, F.F. Bruce vai dizer o seguinte, que esse todo não é qualquer um dos israelitas, mas como o povo, a grande maioria de um povo vai ser salva. E quanto à palavra salvo, Paulo de novo vai fazer uma citação de vários textos do Antigo Testamento, de Isaías e Jeremias. Virá de Sião o Redentor e desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. O conjunto desses versículos, a gente tem que voltar para cada citação dessas 3 citações para entender esse tapete. Tem uma música do Estênio que fala que Deus é o tapeceiro. Nesse caso aqui é Paulo. Quando ele faz essa junção de vários versículos do Antigo Testamento, se a gente olhar pelo lado errado, a gente não entende, a gente pensa que Paulo está catando, mas nós, se fizermos a tarefa certinha de olhar o contexto de cada versículo que Paulo está usando, nós vamos ver o tapete bonito que Paulo está desenhando e que o público do primeiro século, os judeus, os gentios que estavam estudando a Torá, também começaram a entender. Primeiro, Paulo vai citar Isaías 59, 21, quando ele fala que de Sião virá o Redentor. Ele está falando que Jesus veio de Israel, de Sião ali, e que ele iria fazer a redenção do próprio Israel, de toda a aliança. Então Paulo, quando ele vai falar que todo Israel será salvo, é essa salvação prometida nos patriarcas. Já quando Paulo cita Isaías 27:9, ele está falando de um outro contexto de Isaías, quando ele fala que esse Messias ou esse Salvador vai desviar
a ira de Deus que cairia sobre Jacó. Ora, Jacó é o patriarca que mudaram o nome para Israel. Então, claramente, quando você lembra do primeiro e do segundo capítulo, que Paulo vai dizer que todos merecem a ira de Deus, agora Paulo vai citar Isaías, que está falando de que o Messias, quando viesse, iria desviar a ira de Deus sobre a linhagem de Jacó. E por último, Paulo cita Jeremias 31, versículo 33 e 34, quando ele fala que esta é a minha aliança de remover os pecados do povo. É exatamente isso que Jesus veio fazer, remover os pecados, e é isso que ele vai fazer com Israel, que foi tirado, mas que pode ser enxertado de volta. Deus, através do Messias, vai remover esses pecados dos irmãos de Paulo ali, por isso que Paulo fala com tanto carinho. Só voltando de novo à frase, todo Israel será salvo. Esse Israel é o Israel nacional, não é a igreja. Segundo, esse todo é uma grande maioria. E terceiro, é o salvo por Jesus Cristo. Porque ao longo da história da igreja, começaram a articular o que se chama teologia das duas alianças. E um dos maiores defensores dessa teologia das duas alianças é o Sr. Krister Stendahl. Ele foi o primeiro a falar que existe duas alianças. A aliança feita por Jesus Cristo, pela graça, ali para a igreja, e uma outra aliança que vai ser restaurada no final de tudo, que é a aliança adâmica para o povo judeu, para todos os judeus serem salvos. Existe um grande problema nessa afirmação das duas alianças. Primeiro que você rasga tudo que Paulo acabou de escrever. Paulo está construindo toda a sua argumentação em 11 capítulos para falar que os gentios fazem parte dessa árvore, da mesma raiz, o mesmo tronco que foi enxertado, e aí o povo judeu vai ser o mesmo galho que não dava fruto, mas que vai ser reenxertado para dar fruto, e que isso tudo estava na intenção de Deus. E aí vem teólogos, pegam um pedaço e fala que existem duas alianças para poder passar pano para o Israel nacional. O que eles querem dizer é o seguinte, que Israel vai ser salvo independente se aceitar Jesus ou não, porque Deus continua fiel com o seu povo. Não, Deus é fiel com a aliança, e a aliança é Cristo. Então, o que a gente pode esperar é que o Israel vai acreditar em Cristo, e só assim é salvo. Só existe uma aliança. E aí chegamos ao versículo 28 ao 32, que é a conclusão desse bloco, desse capítulo. E no final tem a doxologia que a gente vai falar também. Mas eu quero falar um pouco da conclusão que Paulo vai fazer sobre esse retorno de Israel. Na primeira parte dessa conclusão, os 2 primeiros versículos, Paulo vai falar que a eleição de Israel é irrevogável. Ele fala o seguinte: por causa de vocês, gentios, o povo de Israel se tornou inimigos de Deus, mas por causa da eleição, eles são amados de Deus. Porque quando Deus dá os dons e o chamado, isso é irrevogável. Então o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: houve um sacrifício do povo, houve um endurecimento do coração, não ouvindo, não vendo, para que vocês pudessem ser amados, mas eles também são amados de antemão, predestinados ali, e eles vão voltar. E a conclusão final, Paulo fala o seguinte: porque eles se tornaram desobedientes, houve misericórdia para vocês e vocês foram resgatados. Agora, Deus vai fazer misericórdia com eles para eles serem resgatados também. Deus tem um futuro para o seu povo de misericórdia. Me fez lembrar aquele texto de Deuteronômio, quando Deus se revela a Moisés pela primeira vez, e ele fala que sua ira dura algumas gerações, mas a sua misericórdia, eu sou misericordioso, isso dura até 1000 gerações. E é exatamente isso que Deus está mostrando aqui, ou que Paulo está mostrando que Deus fez e vai fazer com o povo de Israel. E por fim, Paulo acaba com uma doxologia, com uma adoração ali. Ele cita 2 textos do Antigo Testamento
para falar sobre o cume que ele chegou em argumentação. Do capítulo 1 ao capítulo 11 é uma montanha que ele foi construindo porque o povo judeu e o povo gentil deveria permanecer juntos, são um só na aliança de Deus, estão no projeto da salvação e através dele, com a glorificação deste povo, Israel e gentil, Deus vai reinar e restaurar uma nova criação, já está fazendo, mas vai continuar fazendo, nos colocando como reis aqui dessa nova criação. E assim ele cita Isaías 40, versículo 13 e Jó 41, 11. Ó profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi que lhe deu conselho? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Aqui Paulo usa os mesmos argumentos que Deus usou para Jó quando estava questionando Deus porque ele estava sofrendo, e também usa os mesmos argumentos que Isaías está mostrando da revelação de Deus, que nós, ao não entendermos algumas coisas, quem somos nós para questionar? Então Paulo está chegando nessa revelação de uma esperança que o povo dele ainda vai enxergar o Cristo, e quando chegasse, Paulo tinha certeza que ia haver uma revolução, isso iria acontecer, e Paulo tinha essa expectativa que iria acontecer isso no primeiro século. Isso até hoje não aconteceu, ou se aconteceu a gente não percebeu, né? A gente não sabe muito o que aconteceu depois, se isso é uma promessa que ainda vai acontecer mais ou se já aconteceu. O importante é a gente entender que Paulo, ao citar esses dois textos, ele está louvando a Deus na sua grandeza, na sua misericórdia, na sua sabedoria, algo que foi revelado e algumas coisas que ainda não são. O mais importante disso é uma frase que um amigo meu, professor, sempre falou, Ziel Machado: a boa teologia nos coloca de joelho. É tão interessante ver Paulo fazendo teologia, desenvolvendo todo o seu conhecimento, sondado ou inspirado pelo Espírito Santo, mas no final, quando ele revela tudo, ele se prostra e fala: ó, quão riqueza a sua sabedoria, o Senhor é justo, o Senhor prepara esse caminho e mesmo assim é Deus e continua sendo Deus. Mesmo com a dor no coração que Paulo estava sentindo em ver o seu povo ali, ver o Israel nacional rebelde ao Messias, a Cristo, mas ele entende que precisou acontecer isso para que os gentios recebessem a mensagem, para que eu e você recebemos a mensagem. Jesus se sacrificou e Deus sacrificou o seu povo para que a salvação viesse para toda a criação, por quem crê. E aí, a gente crendo, isso vai causar ciúmes em Israel. Israel vai voltar e vai haver um avivamento que vai nos abençoar ainda mais ainda. E eu acho que essa bênção maior que a gente vai receber é a antecipação ou o anúncio da volta de Cristo, quando Israel realmente reconhecer que Jesus é o Senhor. É lógico que a gente não pode ficar preso dizendo: ó, Jesus não vai voltar porque Israel ainda não reconheceu. Nós não saberemos isso e, na verdade, ninguém sabe nem o dia nem a hora, e qualquer hora pode acontecer, porque Jesus falou para a gente ficar vigiando com as nossas lanternas, com o nosso evangelho bem aceso, anunciando e proclamando. Louvado seja Deus, e que todos em Cristo é um. Deus não mudou, ele continua o mesmo da aliança de Abraão, tornando para si um povo só, agora com gentios e judeus. Nos vemos no próximo capítulo. Tchau, gente!